que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se negou a entregar ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul uma cópia do dossiê que monitorou 579 servidores públicos ligados a grupos antifascistas. Em resposta à Procuradoria, o Ministério alega que o pedido precisa ser encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por envolver diretamente um ministro de Estado. O parecer destaca, porém, que mesmo que a PGR faça a solicitação, os dados podem não ser enviados por se tratar das atividades de inteligência. No fim do mês passado, o MPF havia pedido explicações ao governo federal sobre o plano de investigação levantado nesse dossiê que identifica funcionários públicos como integrantes de movimentos antifascistas e opositores ao governo Jair Bolsonaro, como foi revelado pelo portal UOL. O conteúdo foi produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, chefiado por André Mendonça. Nas redes sociais, deputados federais do PT pediram punição ao também deputado Eduardo Bolsonaro por ele ter supostamente entregado uma cópia do dossiê ao governo dos Estados Unidos. Isso porque o deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, teria alegado que essa entrega da cópia por Eduardo, de acordo com matéria do O Antagonista. Deixa eu ouvir ele primeiro. Rodrigo Constantino, vai lá. Olha, Paulo, como disse o Zé Maria, nosso Zé Maria Trindade hoje no Jornal da Manhã, né, a gente comentou esse caso e ele falou que talvez o ministro André Mendonça tenha se precipitado, né, ao confessar ali que havia talvez esse dossiê, uma cabeça já tinha rodado. E é preciso saber o seguinte: houve ou não houve perseguição com base nessas informações coletadas? Porque desde o início eu coloquei essa mesma dúvida. Vem cá, a gente está chamando de dossiê, mas alguém viu para saber o que é? Do que se trata? Porque se forem levantamentos de informações públicas buscadas nas redes sociais, isso qualquer empresa faz com seus funcionários hoje em dia, né? Ou então a turma da imigração filtra quem está aplicando para algum visto com base também nas informações públicas. Isso é um trabalho de inteligência peronomútil, né? É você só aglutinar, só você concatenar aquilo que já está disponível para saber mais ou menos quem é quem e identificar pessoas que são servidores públicos que podem estar, de alguma forma, agindo contra os interesses do governo, né, ou da nação. Pode estar tentando agir ali para subverter a ordem, aliados a grupos semi-terroristas ou terroristas como a Antifa. Houve um estranhamento porque isso deveria ser um trabalho mais da ABIN, né, do que do Ministério de Justiça e Segurança, mas não é também totalmente despropositado, né, que o Ministério de Segurança tem algum tipo de trabalho dessa natureza. Então, eu fico até numa situação delicada de opinar de forma muito forte, porque eu não vi do que se trata. Se estão chamando de dossiê, banalizando o que é apenas pegar essas informações públicas e juntar para ter uma ideia de quem é cada um, isso aí eu não vejo com olhos de ataque à democracia e nada disso. Agora, se com base nessas informações há algum tipo de intimidação, de perseguição a funcionários servidores do Estado, aí obviamente não pode, né? A menos que sejam pessoas que estão praticando algum tipo de crime ou suspeitos de algum tipo de crime, e aí você tem que entregar para os órgãos competentes, né? Então, eu estou mais ou menos nessa situação, eu quero saber do que se trata. Agora, eu não posso deixar de pontuar que há uma preocupação enorme desses partidos de esquerda e extrema esquerda em relação a isso, né, a juntar informações, se for isso, de pessoas ligadas à Antifa que trabalham para o Estado e que poderiam estar tentando, desde dentro do Estado, enfraquecer o governo, né? Por exemplo, como fizeram no Chile, e era uma preocupação do presidente Bolsonaro lá atrás, vamos lembrar, foi a justificativa, inclusive, para ele não mandar a reforma administrativa do Estado, que é algo necessário para o país hoje, né? Ele tinha preocupação que, com a soltura de Lula e tudo, fosse importar do Chile esse tipo de movimento, né? E aí usando gente do próprio Estado. As pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Porque isso atenta contra a democracia e tudo, e não estão preocupadas se tiver, de fato, servidores públicos que usam desse privilégio, dessa vantagem de ter estabilidade de emprego para, de fato, estar tentando boicotar um governo, né, e até mesmo a democracia. Isso seria muito grave. Então, são preocupações, prioridades mal calibradas, na minha opinião. Você, Josias? Olha, essa
espionagem de servidores públicos, servidores supostamente avessos ao governo, feito pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, isto é uma autêntica operação tabajara. Por uma trapaça da sorte, a lambança foi descoberta. E aí, pilhado no contrapé, o Ministério da Justiça agora decidiu brincar de esconde-esconde. Se fosse uma coisa trivial, bastaria fornecer, olha, está aqui. Não há nada demais no que foi feito. Ainda que se fizesse essa divulgação em caráter reservado, a quem de direito, ao Supremo, a uma comissão do Congresso Nacional que existe para fiscalizar a atividade de inteligência, ao próprio Ministério Público, por que não? O Ministério reconhece que espionou 579 servidores públicos por supostos vínculos com grupos antifascistas, anti-Bolsonaro, mas se recusa a fornecer o relatório que foi produzido nessa operação. Já negou ao Supremo, enrola o Congresso, agora se recusa a atender uma requisição do Ministério Público Federal. A resposta do Ministério da Justiça à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão lá do Rio Grande do Sul é uma resposta inusitada. Alegou-se que o pedido teria de ser encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, porque envolve diretamente o ministro André Mendonça. É uma coisa esquisita, porque o próprio ministro já disse que ele não tinha conhecimento dessa lambança. Aí, no mesmo documento, o Ministério anota que mesmo que o Procurador-Geral encampe o pedido lá da Procuradoria Regional do Rio Grande do Sul, o relatório da espionagem não deve ser repassado, porque envolve atividade de inteligência. Chamar isso de atividade de inteligência é um abuso, é uma ofensa à inteligência alheia. Essa Secretaria de Operações Integradas, ela não existe para bisbilhotar servidores. Pela lei, ela serve para assessorar o ministro de Estado da Justiça em atividades de inteligência e operações policiais, com especial destaque para a integração com órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais. Então, quer dizer, é um órgão que existe para recolher informações de inteligência contra criminosos, né? O próprio ministro, numa conversa com parlamentares, ele esclareceu ali o que, na opinião dele, é a atribuição dessa secretaria. Disse que o objetivo é auxiliar estados, o Distrito Federal, nas ações de combate ao crime organizado, corrupção, tráfico de pessoas, crimes cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, quer dizer, pedofilia. É para isso que serve essa secretaria. Então não é para ficar fiscalizando o público. Agora, não é possível que você considere como razoável esta versão do Ministério da Justiça de que a tal Secretaria de Operações de Inteligência está acima de qualquer órgão de controle. Não vai fornecer a ninguém informações sobre esta lambança que foi feita lá. Até para que a gente saiba qual é a dimensão da Operação Tabajara, é preciso que o Ministério preste contas a alguém. E o mais triste é perceber que é improvável que o Procurador-Geral Augusto Aras se anime a pedir que o Ministério da Justiça seja transparente nessa operação. Resta aguardar para que a relatora de um processo que corre lá no Supremo, a ministra Carmen Lúcia, leve esta causa às últimas consequências, exigindo do ministro que exponha o que foi produzido por esta secretaria do seu ministério. Não é possível que numa democracia, numa república, um órgão do governo se imagine acima de qualquer tipo de controle. É preciso exibir o que foi feito. Thaís Oyama. Paulo, eu também não consigo ver com a naturalidade que o Constantino vê esse episódio, não. Porque imagina assim, o governo de repente saca um coronel aí de uma obscura secretaria que ninguém sabia que existia para bisbilhotar a vida de quase 600 servidores que ele vê como opositores. Daí ele recolhe dados pessoais, ele põe inclusive fotos, e os propósitos quais são? Os propósitos são incertos, ninguém sabe. Daí a gente fica sabendo que o filho do presidente da República, um deputado federal, vai na embaixada dos Estados Unidos com esse dossiê debaixo do braço e entrega esse dossiê também com propósitos incertos para a Embaixada dos Estados Unidos. Então, a título de que o Eduardo Bolsonaro fez isso? A título, ele está fazendo um frila de embaixador que ele não foi, está fazendo um frila de espião, e daí o Constantino sempre gosta de comparar as situações vividas pelo governo Bolsonaro
com as situações que poderiam ser vividas pelo governo do PT. Então, eu queria ver se a gente faz esse exercício de inversão. Imagina só, Constantino, se estamos no governo Lula, daí o governo Lula saca lá, um coronel não seria, sei lá, um sindicalista, ele saca o sindicalista de uma obscura secretaria para bisbilhotar a vida de servidores bolsonaristas radicais que ele vê como opositores. Daí ele tira foto, dele recolhe dados pessoais desses bolsonaristas radicais, e daí o Lulinha, o filho do Lula, vai lá com esse dossiê de baixo, entrega para a China o negócio. Você ia achar graça, você ia achar isso natural, você ia achar isso, que isso não tem nenhum despropósito? Eu acho que não, né? A diferença é que o governo Lula, ele não teve um procurador-geral da República como o Augusto Aras, né, que também está sendo conhecido como o muro, porque nada do que bate lá vai para frente. Então, essa desculpa aí do secretário da Secretaria Obscura, de que agora envolve o ministro de Estado, então isso tem que ser feito, esse pedido para que esse dossiê veja a luz do dia, tem que ser feito por Augusto Aras, aí eu acho que tem um propósito, isso sim tem um propósito, até porque não vai ser surpresa para ninguém se o Augusto Aras achar que o pedido não procede, não cabe, não é necessário. Constantino pedindo a palavra. Já que eu fui citado, a Thaís gosta muito de analisar o que eu falo, tem uma diferença básica, sim, entre o Lula e o Bolsonaro, né, nesse caso hipotético que você imaginou, é que o Lula e o PT andam junto com quadrilhas criminosas e ditadores terríveis, né? Era aliado do Hugo Chávez, depois Maduro, do Fidel Castro, depois seus sucessores, do Irã, do Ahmadinejad. Essa era a turma do PT, e que tinha, sim, métodos, inclusive, para subverter a democracia no Brasil, como tem até hoje, com torcidas organizadas marginais, com antifas, que são grupos terroristas. Então, veja, eu não deixei de condenar a questão. Eu falei que eu não tenho material ainda suficiente para entender do que se trata esse tal dossiê e do que tem ali em relação a essas figuras. Se forem funcionários públicos usando do fato de terem estabilidade para se associar a grupos criminosos, baderneiros, como antifas e companhia, para tentar boicotar a democracia brasileira e o próprio governo, de novo, volto a repetir, me parece falta de senso de proporção e prioridade estar achando que esses dossiês são mais temerários e perigosos para a nossa democracia do que o próprio conluio em si de petistas com antifas e torcida organizada e marginal para tentar parar o país e inviabilizar a democracia e um governo eleito por quase 58 milhões de pessoas. Então, veja, conhecendo os personagens, sabendo quem é o PT e do que eles são capazes, do que o próprio Dirceu já confessou, né, eu acho que ter os dois pés atrás com essa gangue, com essa quadrilha, é apenas bom senso democrático. Agora, tem gente que entra nesse relativismo, do tipo, o PT é tão parte da democracia quanto os outros e vamos apagar tudo que eles falaram, fizeram e tentaram fazer com o Brasil. Vamos fingir, né, que eles não são o que eles são. Aí tudo bem. Aí eu acho que talvez o exemplo hipotético possa até valer. Vai lá, Thaís. Eu queria lembrar que existem canais para isso, Constantino. Existem canais institucionais. Se existe, e ninguém falou nisso até agora, porque ninguém nem deu satisfação sobre o episódio até agora, se existia alguma desconfiança de que existem servidores ligados a grupos criminosos, ora bolas, né? Existem vários canais institucionais para se investigar isso. Não teria que partir de uma obscura secretaria, de um coronel de uma obscura secretaria do Ministério da Justiça, por favor. E eu queria lembrar aqui outra coisa, que a gente vai dando de barato e minimizando certas coisas. O governo Bolsonaro, por exemplo, lá no começo, como a gente já falou aqui, ele usava esses métodos toscos, quase folclóricos, pedia para um deputado amigo botar o gabinete dele para ver quais servidores federais tinham nos seus Face, Twitters e Instagrams banners de Lula livre ou sinais de que pertenciam a grupos de esquerda ou que eram opositores ao governo Bolsonaro. Isso tudo foi encarado como uma coisa quase folclórica do governo, muito engraçado e inócuo, só que não é inócuo. Agora a gente está vendo que eles pegam e fazem dossiês, sim, porque o nome diz é dossiê, não é coleta de dados públicos, sobre opositores, e sabe-se Deus com que propósito. Então, eu acho que é muito perigoso a gente ficar banalizando esse tipo de coisa, porque só tem piorado. Constantino. Eu sei qual é o propósito, se for esse, né? Impedir boicote de dentro do establishment. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Tem canais para isso.
Tem canais pra isso. A discussão de quais os canais, tudo bem, mas veja, qualquer empresa, qualquer CEO vai querer fazer um levantamento hoje em dia com base em rede social para saber quem é o funcionário. É mais ou menos isso. A máquina estatal é tão gigantesca, o presidente não vai sair colocando aí gente que tem Lula livre no canal. Na página dele. Isso não é perseguição ideológica, não. Isso é proteger o governo de boicote. Nos Estados Unidos, acabou no Obamagate. O FBI tentou boicotar o governo do Trump, com um suposto conluio com os russos, que depois de 2 anos não deu em nada. E com base num dossiê, aí sim, um dossiê contratado pelo Partido Democrata, pelo núcleo do Partido Democrata, pelaquela empresa Fusion. Né? Então, veja que complicação. No Brasil, você tem alguma dúvida de que gente do establishment, do deep state, que é máquina estatal, está tentando de alguma forma boicotar o governo Bolsonaro? Eu não tenho. Agora, fazer um levantamento de quem é quem, chamar isso de dossiê para dar um ar mais conspiratório, de espionagem, tudo bem. Se for um levantamento com base em informações públicas, eu faria. Quer fechar, Thaís? O governo... Não, só acho estranho que o establishment é o governo Bolsonaro, não é? Não, não é não. Não é não.